Então, pessoal, e vamos chegando ao final dessa sequência sobre a Revolução Industrial, falando um pouco sobre as consequências da Revolução Industrial. A principal consequência da Revolução Industrial é a separação do trabalho e do capital. A partir do momento que nós revolucionamos o sistema de produção e nós separamos duas classes bem distintas, a classe burguesa e a classe trabalhadora, nós vamos ter uma separação prática decisiva das duas classes sociais dentro da sociedade moderna. Nós vamos ter de um lado a classe burguesa, dona dos meios de produção, donas do capital, acumuladoras de propriedades, e vamos ter a classe trabalhadora, proletariada, que é obrigada a vender sua força de trabalho para poder sobreviver, para poder se sustentar dentro dessa sociedade dividida. Os donos de meio de produção são uma minoria, vão ser chamados capitalistas. O objetivo deles é o acúmulo de capital a partir de uma exploração de recursos naturais e também da mão de obra assalariada, do trabalho do proletariado. E esse grupo vai se focar totalmente a partir de uma ideia de aumento de lucratividade, aumento de produtividade, aumento do acúmulo de capital. Do outro lado, nós vamos ter o trabalhador, o proletariado, que vai ser uma grande massa que vai estar localizada especialmente nas áreas urbanas, detentores da força de trabalho, cuja venda desta mercadoria, usando o termo agora mercadoria para a força de trabalho, é a forma de sobrevivência. Eles sobrevivem quando recebem remuneração pelo trabalho exercido. Então, essas características dessas duas classes têm que ser muito bem compreendidas para quem quer fazer vestibular, para quem quer fazer provas, para quem quer revisionar a matéria de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela gera progresso, ela gera tecnologias, ela melhora o sistema de transporte, melhora o sistema de comunicação, dá mais qualidade de vida para aqueles que têm acesso aos bens produzidos pela Revolução Industrial, mas é a Revolução Industrial a responsável por fazer a grande revolução dentro da sociedade, principalmente no quesito de geradora de problemas sociais. A industrialização, processo que começou desde o início da Revolução Industrial, somado à urbanização, porque toda a industrialização atrai pessoas também para estarem dentro dos espaços urbanos, das cidades, vai gerar como consequências falta de habitações. Não tem como receber todas as pessoas que vieram dos feudos, das zonas rurais, dos espaços rurais, para habitarem dentro das cidades. Vai também fazer com que, para sobreviver, a classe trabalhadora se submeta a grandes jornadas de trabalho, que em determinados momentos chegam a mais de 14 horas por dia. A Revolução Industrial também vai ser responsável por uma superexploração da mão de obra, fazendo com que os trabalhadores tenham que vender seu trabalho por baixos salários. Então nós vamos ter, pelo motivo de uma grande quantidade de mão de obra, um salário muito baixo, lei da oferta e da procura. Vamos ter uma falta de assistência aos desempregados e aos doentes, os baixos salários, a grande massa, a urbanização desregulada vai levar uma grande parcela da população a se encontrar em situação de vulnerabilidade, seja social ou seja de saúde, e isso vai fazer com que essas pessoas fiquem desamparadas. Nós vamos ter um crescimento contínuo da falta de regulamentação do trabalho. A Revolução Industrial, num primeiro momento, ela vai aproveitar da mão de obra disponível de crianças, mulheres, que eram ainda menos valorizadas do que a mão de obra dos homens, e vai fazer com que essa parcela da sociedade
seja obrigada a se inserir dentro do sistema de produção, dando o seu trabalho, praticamente. Mas também o desenvolvimento de tecnologias, o ciclo virtuoso que eu expliquei para vocês de Revolução Industrial, também gera desemprego e, consequentemente, fome, prostituição, alcoolismo, exploração infantil, além de problemas com criminalidade, violência e tantos outros problemas. Então a Revolução Industrial ela tem que ser vista de um ponto positivo, que é tudo que ela produziu para fazer com que nós tenhamos a vida que nós temos hoje, mas ela tem que ser consciente sobre os reflexos negativos que ela produziu, tá bom? Então aproveite todas essas informações e faça uma boa revisão e depois tenha uma boa prova. E por fim, me deem, por favor, o feedback. Me falem o que vocês acharam dessas nossas aulas e como que nós podemos ajudar você mais dentro desse nosso canal. Um abraço para vocês.